Ricardo Almeida fala sobre o futuro do MBL e como o bolsonarismo vai sumir em 5 anos. Esse discurso de ditadura, ele morre completamente. Segue um discurso liberal, tecnocrático, tal, que já é o dele e que é o da direita brasileira, que a gente vai eleger algumas figuras em 2026, não sei se vai ser muita gente, acho eu, numa análise fria e realista, que não será muita gente, mas vai ampliar a bancada federal um pouco, vai ampliar a bancada estadual um pouco, e nós teremos o partido. Isso que pra gente, por exemplo, é algo óbvio, os nossos parlamentares são nossos. Pra esses caras todos de partido, eles não veem assim. Teve gente que veio me dizer que é preciso ter cuidado com possíveis oportunistas que venham, por que isso acontece e tal. Algumas pessoas pareciam ali, nos comentários que fizeram comigo, em dúvida se a gente tem os critérios certos para impedir que novos oportunistas apareçam na estrutura do MBL. E eu devo dizer a vocês que isso, minha gente, é uma coisa que não dá para evitar, entendeu? É impossível evitar a presença de oportunistas, por mais que a gente busque meios de contornar isso, por mais que a gente crie uma estrutura toda para contornar isso. Na live de sexta-feira eu falei bastante sobre como a Academia MBL foi criada, por que ela foi criada em 2020, qual era o sentido daquilo que a gente estava fazendo ali, e a criação dessa academia, que está aí até hoje, serviu em parte para dirimir a grande quantidade de oportunistas que nós temos a tendência de atrair e que todos, na realidade, todos os movimentos políticos, qualquer que seja a sua natureza, qualquer que seja a sua ideologia, tem a tendência a atrair. Isso é algo inevitável. Isso é inevitável porque a política é o campo aonde o senso de oportunidade, aonde as maiores picaretagens, aonde as maiores injustiças se cometem, né? É inevitável que seja assim. Essa é da essência da política. Por quê? Porque é uma área em que você está lidando com o poder. Você está lidando com poder, você está lidando com grana, você está lidando com exposição, e está lidando com muita pressão, está lidando com muitas tentações que são oferecidas a todos os lados para que você pegue essas tentações. Em particular, eu acho que o caso do Bétega não é que ele seja uma pessoa extremamente desonesta, né, ou sei lá, entrou aí na política para roubar ou para fazer qualquer coisa do tipo. Não acho que seja esse o caso, mas existe uma tentação que acomete todos os porta-vozes de direita, sejam eles do MBL, sejam eles de outros lugares, que é a tentação do like fácil, a tentação de estar no campo majoritário, aquele campo que assegura que você vai ter grandes vitórias e não vai ter nenhuma derrota e não vai ter nenhuma perda. Sem dúvida nenhuma, esse não é o campo do MBL ainda, nós não somos a força majoritária da direita, então todo mundo que está conosco, seja porta-voz, seja militante, está pela causa. E se não tiver muito pela causa, se não tiver muito afiançado pela causa, é impossível permanecer com a gente. Porque do ponto de vista das vantagens objetivas, o bolsonarismo oferece muito mais vantagem. Por exemplo, a gente pega um cara como o Arthur. O Arthur é um dos maiores youtubers de política, vocês sabem disso. É um cara que tem um canal aí de mais de 2 milhões de seguidores, um cara muito conhecido nas redes, mas todos nós temos certeza, e o próprio Arthur sabe disso, e ele fala eventualmente sobre isso, que se ele migrasse para o bolsonarismo, se ele traísse a causa dele, as suas convicções, e abandonasse o seu grupo de amigos e fosse migrar para o bolsonarismo, ele teria, assim, um tamanho 10 vezes maior. Ele ia crescer muito o canal dele, ele ia conseguir muita coisa somente de ir para o campo bolsonarista, porque é assim que funciona. Então, quando os caras vão para o campo bolsonarista, eles são acolhidos ali. Então, estar com a gente é sacrifício. E eu acho que vai permanecer sacrifício ainda durante muito tempo. Eu posso aqui até fazer uma previsão de quando eu acho que não vai começar a ser mais tão sacrifício. Eu acho que isso vai durar, sabe quanto tempo, Ana? Mais ou menos, vamos fazer os cálculos aqui, uns 5 anos. Eu acho que em cerca de 5 a 6 anos, estar no MBL será muito menos sacrificante. Por várias razões, a primeira delas é que até lá eu acho que a gente vai ter um partido mais bem estruturado, significa que a gente vai ter grana, o que vai ajudar muito a você fazer as campanhas com grana, com dinheiro, enfim, com estrutura, que foram campanhas, as campanhas que teve nessa última eleição tiveram estrutura, mas não tiveram estrutura nossa. E a segunda coisa é que eu acho que em 5, 6 anos o bolsonarismo terá morrido, minha opinião. Amém. Minha opinião, sinceramente, guardem essa previsão que dá até hoje é dia 12 de maio de 2025,
Guardem essa previsão, eu acho que lá para 2030 e 2031, 2032, o bolsonarismo não vai mais existir. Aí alguém pode fazer a pergunta, mas por que você acha que o bolsonarismo não vai existir neste tempo? Por que ele não desaparece em um ano ou por que ele não levaria 20 anos para desaparecer? Porque você acha que seria mais ou menos 5 ou 6 anos para o bolsonarismo desaparecer? Eu acho que seria 5 ou 6 anos para o bolsonarismo desaparecer por um seguinte fato. Eu acredito que o bolsonarismo em si vai ser substituído por uma outra figura da direita. Eu não vejo a menor chance de um cara como o Eduardo Bolsonaro, muito menos o Flávio Bolsonaro, que tem o histórico que tem, conseguir unificar a direita em torno de si. Não vejo a Michelle fazendo isso. Então eu acho que pra mim, assim, se não for o Jair e nada há que me indique que os direitos políticos do Jair serão devolvidos, eu não acho que eles vão ser devolvidos, isso seria um cavalo de pau muito grande com tudo que o sistema político fez justamente para impedir o Jair de voltar às eleições. Então, como eu não acho que ele vai ter esses direitos políticos e eu não acho que ninguém da família dele tem força para herdar isso, eu acho que a ideia do bolsonarismo ela vai se diluir. Se diluir de que maneira? As características que a gente conhece do bolsonarismo vão todas desaparecer? Não. Elas vão permanecer. Essa galera que está em torno do bolsonarismo, o Nicolas, Malafaia, outros evangélicos, um monte de coach aí que é bolsonarista, os youtubers grandes do bolsonarismo, todos esses caras vão permanecer, eles não vão sumir, os governadores que se elegeram com o voto de Bolsonaro não vão desaparecer também, mas eu acho que haverá um traslado, digamos assim, uma mudança de centro da família Bolsonaro em si para outras figuras políticas. Isso eu acho que vai acontecer já nessa eleição de 2026. Em 2026 a gente já vai ver isso. E eu acho que em 2026 o candidato de direita vai ser, da majoritária vai ser outro. Vai ser um cara com a anuência do Bolsonaro, com a mãozinha na cabeça do Bolsonaro, tudo mais, mas será outra pessoa. Não será uma pessoa do clã Bolsonaro. Em minha opinião, vai ser o Tarcísio. Eu acho que será o Tarcísio, eu vejo tudo para ser o Tarcísio, sinceramente. A gente sabe que os partidos políticos querem uma figura como Tarcísio, querem uma figura assim de centro, mais equilibrada, que não seja, enfim, um cara louco, cheio, dado a roubos expressivos, a falar muita merda, como era o Bolsonaro, a ficar também puxando a corda das instituições. O centro político brasileiro não quer isso. Isso desgastou demais o processo de manutenção da democracia brasileira durante o período Bolsonaro, então eles não querem isso. Ao mesmo tempo, a gente entende que o governo Lula não está bem, a esquerda tem dificuldade de renovação. Eu não sei se o Lula vai para uma reeleição. Se ele for, ele vai muito velho e muito ferido politicamente falando, porque as coisas não estão bem, não está interessante para ninguém, ninguém está, sabe, vivendo a vida tranquilona, feliz. Isso não está ocorrendo. Então, ele não está entregando a prosperidade econômica que ele prometeu, de forma que o Lula tem grandes chances de perder em 2026, especialmente considerando que a última eleição foi uma eleição acirrada, foi uma eleição difícil. Se vem um nome com amplo consenso do alto clero político, com a chancela do Bolsonaro, sem ser o Bolsonaro, sem os problemas do Bolsonaro, um nome novo, falando discurso novo e tal, esta pessoa tende a ir pro segundo turno e ganhar do Lula, eu acho. E aí, por isso que eu falo que em 5 ou 6 anos isso vai desaparecer. No início de um governo, ninguém fique muito animado. Imagine o seguinte, vamos fazer um exercício de especulação. Vocês estão aí, vocês são pessoas muito inteligentes, né? Vocês conseguem fazer exercício de especulação comigo. Vamos fazer um exercício de especulação. Imagine que você é o presidente, você é o Tarcísio, e aí você ganhou com a anuência do Bolsonaro. E o Bolsonaro é o principal detentor do capital simbólico do seu campo político, é o Bolsonaro. No início do governo, você vai estar muito próximo dele. Você não vai conseguir se descolar nem que você queira, então você não vai se descolar. As primeiras medidas do Tarcísio, em termos políticos, vão ser medidas que dizem respeito à anistia. Ele vai dar anistia, talvez dê perdão presidencial, ele vai, digamos assim, fazer o pacote do bom bolsonarista. Só que ao longo do governo, caso ele faça um governo minimamente bom, e se é uma figura como o Tarcísio, é possível que ele faça um governo minimamente bom, porque ele não é um imbecil, então ele consegue gerir as coisas. Se ele faz um governo minimamente bom, o que acontece automaticamente com o capital político simbólico que você herdou de um líder anterior? Esse capital começa a ser transferido para você. É assim que funciona. É óbvio. Agora você é o presidente. Agora todo o holofote está em você. Agora não é mais Bolsonaro a única opção. Vou ter nele, porque era só ele que tinha. Não.
Agora você votou em outra pessoa, essa outra pessoa está fazendo um bom governo e essa pessoa está captando este capital simbólico para si. E veja, esse processo que eu estou descrevendo aqui não é um processo de ruptura. Ruptura é o que a gente fez. Nós rompemos com o Bolsonaro em 2019, então a gente cortou, a gente passou uma faca com força ali e dissemos, ó, isso aqui não é a gente, nós temos este caminho e o nosso caminho é muito diferente do caminho desse cara. Foi uma decisão política e uma decisão muito, muito, muito custosa, porque a gente poderia ter feito como os parlamentares do Novo fizeram, como o Tarcísio faz, como todo mundo faz, que é basicamente não fazer essa ruptura, ficar ali, né, correndo por fora, em torno do cara, passar vários anos e tentar capturar o capital simbólico político para si. Se vem um governo que faz esta captura, se é um Tarcísio, se você é um Tarcísio, você começa a ser investido desta aura do capital simbólico político que era do Bolsonaro, esse capital vira seu, aí você começa a conversar, abrir frentes de diálogo com todo mundo. A relação que nós temos, por exemplo, com o Tarcísio não é nem um pouco parecida com a relação que a gente tem com o Bolsonaro. A com o Bolsonaro é de hostilidade desabrida, com o Tarcísio não é. Era uma relação de diálogo. O Guto foi vice-líder dele na Lesp. Então, é muito diferente. E aí essas relações começam a abrir e isso vai passando. E aí o que eu digo que o bolsonarismo ele morre com isso? Alguns elementos que estão inerentes ao formato do que é o bolsonarismo começam a morrer. O primeiro desses elementos que vai morrer já de cara, porque tá morrendo, é essa ideia de que nós estamos na ditadura judicial, que nós temos que dar o contragolpe, como disse o Superman no debate dele com o Brigadeiro, que essa coisa da parada militar, do 7 de setembro, todo mundo com roupa camuflada, esse apelo aí ao exército, salve-nos, SOS e tal, isso começa a morrer. Um cara como Tarcísio ou outro que esteja no lugar dele, não vai governar com o exército, colocando todo o exército para governar como fez Bolsonaro. Bolsonaro tinha mais militares no governo do que a junta militar da época da ditadura. Ele não vai fazer isso. Ele vai colocar figuras técnicas que ele conhecia na época do ITA, vai colocar muito político de centro, políticos que estão apoiando ele. Então uma coalizão que ele faça de centro-direita vai ter um monte de político ali. E aí há um certo risco, porque pode pintar escândalo de corrupção, essa é real, porque a gente sabe que essa galera gosta de roubar, não o Tarcísio em si, mas, enfim, a corriola da política de centro brasileira, a gente sabe disso. Mas ele vai colocar essas pessoas, esse discurso de ditadura, ele morre completamente, segue um discurso liberal, tecnocrático, tal, que já é o dele e que é o da direita brasileira. Isto não vai morrer, isso eu acho que vai prosseguir, mas toda a onda, vamos mudar tudo, nova era, blá, isso some. E aí volta um pouco da velha distinção PT-PSDB, não mais PT-PSDB, obviamente, agora PT e centro político reconfigurado. E é isso, e com isso o bolsonarismo vai morrendo. Tendo em vista isso aí, tem dois cenários que podem acontecer. Um cenário é todos esses oportunistas que vocês conhecem começarem a migrar para ficar puxando o saco do Tarcísio. Porque eu acho que isso terá um sentido muito, muito, muito diferente do que foi com o Bolsonaro. Muito diferente do que foi com o Bolsonaro. Então não vai ser só substituição e a mesma coisa. Não, vai ser diferente. Por que é diferente? Porque Bolsonaro, ele era um líder popular carismático. Um cara que venha no lugar dele não será um líder popular carismático tal como ele foi. Não vai ser. É tipo, sabe o que é? Fazer uma comparação com os Estados Unidos? É como se você substituísse o Trump pelo Ron DeSantis. Imagina que não fosse mais o Trump, fosse o Ron DeSantis. Ou até o J.D. Vance, que é o vice. Imagina que não fosse o Trump. O Trump sai e agora é o J.D. Vance. É muito diferente o J.D. Vance. É muito diferente o Ron DeSantis. O tanto de apelo, de combustível que esses caras têm pra inflamar o meio virtual é menor. É bem menor. Então todos esses influenciadores, todos esses políticos da direita, eles vão colar no Tarcísio, tudo mais, vão falar do Tarcísio, vão falar da direita, beleza. Mas algo da energia do que foi a figura carismática do Bolsonaro vai ter se perdido. E, portanto, a tendência nessa perda de energia é que o próprio discurso desses influenciadores todos comece a ganhar uma certa água morna, entendeu? Vai diminuindo de intensidade. Diminuindo da intensidade das brigas que hoje são o motivo principal para esses caras fazerem vídeos. Você pega um Superman, esses caras, eles vivem falando da briga, da anistia, do STF, isso vai passar, isso vai passar.
Então, isso passando, a posição do MBL também muda. Por quê? Porque um cara como o Tarcísio ou qualquer outro, que seja presidente, esse cara, antes de tudo, ele quer jogar o jogo político. Ele não é como o Bolsonaro, que era uma topeira e um cara também inclinado a destruir todas as opções, a mandar um cala-boca nas opções da direita que não são ele próprio. É diferente. Esses caras têm o diálogo. Então ele vai querer jogar o jogo político. Nós teremos a essa altura um partido, nós teremos gente eleita, que a gente vai eleger algumas figuras em 2026, não sei se vai ser muita gente, acho eu, numa análise fria e realista, que não será muita gente, mas acho que vai ampliar a bancada federal um pouco, vai ampliar a bancada estadual um pouco, e nós teremos o partido. Então, de qualquer maneira, nesse jogo político a gente vai ser alguém. Hoje, a gente tem uma posição que é muito pouco formal no jogo político. Ah, beleza, nós somos o MBL, é um movimento que faz lives, que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Tá, ok, mas tem partido? Não, não tem partido. Ah, mas os parlamentares de vocês são de vocês ou são do partido? Isso que pra gente, por exemplo, é algo óbvio. Ah, os nossos parlamentares são nossos. Pra esses caras todos de partido, eles não veem assim. Eles veem uma Amanda como sendo deles, a Guto como sendo deles, os outros como sendo deles. Eles olham a lógica partidária e parece meio estranho. Ah, mas esses caras estão no MBL. Ah, ok, isso é MBL. Mas você também é União Brasil, você é também Partido XYZ. É assim que funciona, é normal que funcione assim. Porque eles estão enxergando a lógica do partido. Quando você está dentro do partido, você está dentro do partido. Então você tem ali o trabalho partidário. Olha, quando a gente for o nosso partido, nós tivermos essa estrutura formal, todos os atores políticos eles vão olhar. Opa! Temos que conversar com esse cara, temos que sentar com o Renan. Agora, o Renan agora é o presidente de um partido. Ele não é mais só o presidente de um movimento de jovens que faz live. Não, ele é o presidente de um partido. O partido encaminha certos entendimentos, o partido atua desse jeito, o partido tem uma organização interna, o partido serve para receber pessoas de outros partidos que estejam insatisfeitos com a situação partidária. Entendeu? E aí você coloca essas pessoas dentro do partido. Não é à toa que várias figuras estão se aproximando do MBL agora. Elas estão se aproximando por causa do partido. Então a existência do partido faz com que as pessoas venham para perto de nós. Então muda muito. E com essa mudança e com a mudança geral dessas coisas, a tendência é que se abram frentes de diálogos, que a gente comece a ter espaço. E aí, meus senhores, o bolsonarismo vai se dissolver. E o bolsonarismo se dissolvendo, perdendo a força, a gente fica mais forte. Por quê? Porque aí acaba o tabu que existe na direita em relação ao MBL. Porque hoje o MBL é um tabu ainda. Porque o cara que é o comandante em chefe da direita, o Bolsonaro, nos odeia. Então ele diz, não pode se aproximar do MBL. Saia do MBL. Ah, eu gosto do Guto, mas não gosto desse MBL. Eu gosto de falar, mas MBL não presta. Quando isso terminar, aí acabou. E aí estar com a gente será muito menos custoso, porque não vai haver, isso que eu quero que vocês entendam, não vai haver esta opção que hoje é tão radical e que levou o Bétega a fazer o que tá fazendo e a falar as merdas que ele tá falando, que é a opção de ou eu escolho estar aqui com os caras do MBL, ou então eu escolho estar com a direita. Leia-se, escolho estar com o Bolsonaro e Bolsonaro é majoritário e Bolsonaro vai me ajudar mais. Não havendo essa dicotomia radical, porque este lado aqui não nos odeia, mas é um lado tranquilo, burocrático, formal, que quer abrir diálogo conosco e com todo mundo que tá na política, não haverá mais essa grande opção. Então as pessoas não vão ficar saindo do MBL e aí vai mudar. Agora, até lá, passando esses anos, sim, pode pintar vários oportunistas, a gente vai ter que lidar com eles e é da vida. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.